Ok, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast, aqui diretamente da 12ª Rondônia Rural Show Internacional, podcast do Sebrae, aqui direto do nosso stand, né? O nosso stand fica aqui bem no coração da Rondônia Rural Show Internacional e você é o nosso convidado a vir aqui, a participar de todas as interações que o Sebrae tem feito para ti aqui, ó. Até deixei o áudio ligado aqui. Ao vivo, né, Bruno? Ao vivo é assim mesmo, não tem jeito. E olha, a gente voltou agora à tarde nesse episódio número 4 para a gente estar falando aqui de um tema muito legal, muito interessante. Já falamos aqui hoje de café, já falamos de tudo aquilo que o Sebrae vai fazer aqui durante a Rondônia Rural Show. Falamos agora há pouco de cacau, de chocolate, né? Um episódio maravilhoso. E agora a gente vai fazer o nosso quarto episódio falando de agroindústrias. E com certeza, né, a gente tem boas histórias aqui para contar para você. Então eu já quero aqui apresentar os nossos convidados. Aqui do meu lado está a Aparecida Ehringer ou Ehringer? Fala Ehringer, Aparecida Ehringer, que é dona da agroindústria Ehringer e também presidente da Cooperar. E também do meu lado direito, o meu amigo Marlon, analista técnico do Sebrae e o gestor do projeto de agroindústria. Bem-vindo, Marlon. Muito boa tarde, né? Obrigado, Denis, pelo convite. Estamos aqui para falar de coisas boas, né? Então, agroindústrias que elas fazem muito aqui na Rondônia Rural Show, faz acontecer. A economia realmente ela vibra e ela é intensificada aqui no pavilhão das agroindústrias. Então, isso daí é muito importante para o nosso estado de Rondônia e cada vez mais tem se destacado. Bacana. E o Bruno Henning novamente com a gente aqui do Momento Chave Podcast, para estar nos ajudando aqui nas perguntas. Aparecida, já quero te agradecer pela presença aqui, obrigado mesmo. Fala um pouquinho para a gente da tua agroindústria, quando é que nasceu a agroindústria Ehringer? Fala para a gente, já é uma indústria de família também? Conta um pouquinho da tua história para a gente. Muito boa tarde a todos que estão assistindo. Quero agradecer aqui o Sebrae pelo convite, o Marco, que é nosso parceiro, que está sempre nos ajudando lá em Ariquemes. A nossa agroindústria ela nasceu em 2010, quando a gente ainda trabalhava na mão, torrando, informal, até um dia a prefeitura chegar lá e fechar, né? É assim Teve que isso, então. Eu agradeço. Passou a fiscalização. E fechou a agroindústria? Fechou, porque não tinha rótulo, não tinha origem. Uhum. Eu torrava o café, empacotava e vendia em sacolinha sem, como diz? Dedicação, né? Sem indicação de nada. Aí falou que não podia trabalhar, fiquei brava, fiquei nervosa, mas depois foi por uma boa causa. Certo. A gente construiu. Isso foi quando? Em 2010. 2010. E de lá para cá vocês melhoraram e hoje vocês têm aqui o Café do Zé. Fala um pouquinho pra gente, é isso? Isso, temos o Café do Zé. Na época a gente não tinha propriedade, a gente morava em terra dos outros, arrendado. Pedimos um prazo de 6 meses para fiscalização, para a gente regularizar. Falou, não tem como, você constrói ou não tem como. Fechamos, vendemos uma boiada que tinha, compramos uma propriedade, construímos a agroindústria e hoje está no mercado o Café do Zé. Café do Zé, fala um pouquinho dessa marca de vocês. A propriedade de vocês em que cidade? E fala o tipo desse café, fala um pouquinho dessa história pra gente. A nossa propriedade hoje está em Ariquemes, mora na 421, no desvio do B40. O café é o café arábica da região, do Cronal, né? Uhum. Que a gente tem na região. Não trazemos café de fora, porque o povo gosta do que a gente tem aqui. Certo. É o tradicional da região. É de vocês mesmo a produção? A gente tem um pouco da produção e a gente tem os produtores que fornecem para a gente. Que a nossa produção, ela não dá para debater a demanda. Uhum. Que hoje a gente está torrando em média de 3 a 5 toneladas de café por mês. Certo. E de onde que veio assim esse negócio do café? Vocês já tinham ou brotou mesmo da própria necessidade de ter um outro negócio na propriedade? Fala pra gente. Isso era um sonho meu antigo. Meu esposo era funcionário. Tirei ele do serviço para trabalhar. Ele olhou para mim e falou, eu vou torrar café para vender. Ele não acreditava no negócio. Falei, vamos trabalhar junto. Ele trabalhava no IG. No Irmão Gonçalves. No Irmão Gonçalves. Falei de motorista. Na época, Gonçalves, né? Uhum. De motorista, falei, não, você vai parar de trabalhar empregado, vamos trabalhar nós dois. Primeiro mês não foi fácil.
Aí, apesar dos anos, foi melhorando, a gente foi aprimorando. A primeira embalagem não era linda assim. A primeira era sacolinha muito feia. Parabéns mesmo. Aí fomos aprimorando a embalagem, né? Hoje essa embalagem nova que está no mercado. E tudo que eu tenho hoje é da agroindústria. Vocês vivem disso hoje? A agroindústria é a principal fonte de renda de quantas pessoas por aí? 5. Somos em 5. 5 pessoas. Eu, meu esposo e 3 filhos. Maravilha. E o Marlon é o nosso comandante do programa e do projeto de agroindústrias que o Sebrae mantém, né, Marlon? A partir de Ariquemes, mas para uma grande região. Fala um pouquinho desse projeto para a gente, Marlon. Então, novamente, esse ano nós retomamos então com o projeto de agroindústrias e o Sebrae tem auxiliado, né? A nossa meta é ter 40 agroindústrias aí até o final do ano que aumente faturamento. Isso é muito importante, afinal de contas, de nada adianta, né? Nós realizarmos várias ações e o faturamento da agroindústria não ter esse crescimento. Além do que, nós transbordamos muito mais do que essas 40 agroindústrias. Na verdade, por exemplo, nas últimas semanas, eu mesmo estive na região de Central, na região de Ouro Preto, de Paraná, estive na região de Cacoal e nós tivemos muito mais agroindústrias do que essas 40, então a gente acaba transbordando muito mais, levando muito mais conhecimento para todo mundo. Qual que é a finalidade, o objetivo? Aumentar o faturamento através de gestão e inovação, que é a cara do Sebrae. Então, muita gente não sabe, né? O Sebrae, ele não é apenas os cursinhos, a gente sempre fala isso, não é só as palestras e os cursinhos, mas nós temos várias soluções que envolvem a gestão, que é muito importante em qualquer negócio, planejamento, definição de metas, o trabalho de definição de custo e a inovação. A Cida, eu acho muito legal porque ela, de maneira espontânea, intuitiva, ela acaba evoluindo sempre na inovação. Por exemplo, ela tem uma embalagem aqui, ela começou sempre divulgando café Heringer, porque ela não falou, mas além de café, ela trabalha com condimento, né, Cida? Então, ela trabalha com coloral, com a parte de açafrão. Então, os condimentos sempre foi também muito representativo. E aí ela veio faz o quê? Uns 3, 4 anos com o Café do Zé? Tem uns 4 anos. Uns 4 anos, aí ela inovou com o Café do Zé, né? Que é uma embalagem um pouco mais... Padrão de mercado. Isso, padrão de mercado, né? Padrão de mercado. Então ela tem hoje, por exemplo, aqui o café Heringer, que está numa caixinha, né? Que inclusive ela usa muito para a questão de mostrar que é artesanal, para presente, né? Então isso aqui é bem legal. Tá aqui um café que ela, geralmente, ela começou só com saquinho, só que tá aqui dentro. Isso. Então ela personalizou, né? Ela personalizou e colocou dentro de uma caixinha, tá aqui com as tabelas nutricionais, tudo certinho hoje, né? Mas então aqui é personalizado. E aí ela veio com o café do mercado, que é o Café do Zé ali. E aí isso é bem legal, porque então ela acaba, né, tendo um produto para nichos diferentes. E isso mostra como que a agroindústria é, como que o produtor rural se vira nos 30, né, Cida? A gente se vira nos 30, porque uma embalagem dessa, ela é muito bonita, mas uma criança enfia o dedo, ela rasga. Se vê umidade, tem isso também. Tá na prateleira, se cai, ela arrebenta. Então eu preciso ter um produto que vai aguentar pancada, vai aguentar mercado, durabilidade, né? Ela vai aguentar aqui porque é a padrão de mercado. Então a gente tem a pra feira, que o pessoal leva, isso aqui já foi para os Estados Unidos, para a França, Portugal, o pessoal passa e leva. Hoje mesmo eu vendi esse café, foi para Portugal. A gente fala, nossa, Rondônia, levando uma lembrança daqui. Então isso aqui é muito importante. E eu acho muito legal também enaltecer que a Cida representa realmente uma produtora tradicional, que é justamente uma indústria familiar, né, uma produtora que é de origem familiar e questão, né, que ela trabalha meio que com tudo um pouco na propriedade dela. Então, né, ela gera receita com a agroindústria, né, a fonte principal, mas trabalha com um pouco de tudo. A gente tem o queijo, né, que é das vacas, o leite, o requeijão. E faz de tudo um pouquinho. O porco, né, que também já vai. E então, galinha caipira, né? Galinha caipira. Então a gente aproveita tudo que a gente tem. E detalhe também é que ela tem posicionamento. Então, olha só que interessante. Tem um posicionamento um pouco mais premium, um posicionamento mais mercado. E tem o outro que é o caseiro. Que é o da feira, inclusive, que vende muito em feira, né? É favo de mel. Que eu não trouxe ele porque ele é uma embalagem transparente, só com cabeçalho. Só com cabeçalho. Vende muito também. O pessoal gosta, que é o café caseiro. Café caseiro.
que é o café caseiro? Café Seria caseiro, que na realidade o povão ele quer ver o produto. Ah, ele quer enxergar o produto. Ele quer pegar, ele quer ver o que tem dentro que ele tá Verdade, levando. verdade. Que é o café preto mesmo, né? Que é pretão mesmo, né? É o café. Então, em cima, ele só tem um cabeçalho. Eu não trouxe ele pra feira. Aham, Então, é só um cabeçalho para dizer aonde foi produzido, entendi. as tabelas certinho, né? Mas... Ô Marlon, a história da dona... Dona Cida. Oi? Dona Cida, né? Dona Cida, da dona Aparecida Eringer. Eringer. Eu vou aprender até o final do podcast. lembra da Eringer? Dona Aparecida Eringer. É muito semelhante às demais agroindústrias, assim, de luta, né, de família mesmo, de ser uma agricultura familiar. É bem parecido, assim, o público que você está hoje apoiando através do Sebrae? Exato. Hoje nós estamos querendo agroindústrias que queiram aumentar o faturamento, né? Então, hoje nós estamos sentindo que muitos estão tendo ainda uma certa dificuldade de assimilar a questão da regularização, né? A Cida mesmo é uma agroindústria que também agora já está novamente em uma fase, porque nós tivemos hoje o auxílio, né? Uma parceria fantástica do CISAM, do consórcio, que está auxiliando várias agroindústrias a se regularizarem e poder vender a nível de região, né? Regional, 17 municípios. Então, e também tem o Sincero também, que também faz uma outra parte. Então nós temos os consórcios que estão auxiliando, e aí essas agroindústrias elas precisam se regularizar e todas com essa similaridade de dificuldade, né? Porque então, nós não podia sair um produto município para outro, né? Agora. Exato. E não é tão complexo, a gente está mostrando isso. A maioria das agroindústrias tem essa mesma especificidade de trabalhar com tudo um pouco, né? Inclusive eu estava conversando com duas agroindústrias aqui no pavilhão das agroindústrias da SEAGRE, que estavam me falando justamente, por exemplo, a dona Cida, ela também trabalha ainda muito com licitação, não é isso? Muita licitação. Então, olha só, um outro posicionamento, né, Denis? Porque aí tem o mercado, tem a feira e também tem a parte de licitação. Então, é isso. O produtor, hoje, ele trabalha com um pouco de tudo para que ela possa somar uma receita suficiente para poder sustentar a família. E não tem esse negócio, às vezes, de ter uma coisa só. Não né? tem. E não outra, tem, né, a gente se vira nos 30, porque eu, ao mesmo tempo que eu estou produzindo, eu estou vendendo e eu estou fazendo licitação. Então, a gente aprende, como diz, com os empurrão da vida. Com os empurrão. A gente fez uma licitação agora há pouco tempo para a CAED. Ganhamos, graças a Deus, deu certo. Assim... Quanto do mercado de vocês hoje é esse mercado de compras públicas? A gente está atendendo toda a área escolar, da Ariquemes e Porto Velho, temos 70 escolas em Porto Velho. A gente atende também a Aeronáutica, certo. O Exército, e os PA Federal, Estadual, Conab e as vendas do PA Municipal. Tá, e quanto disso é o teu faturamento global? Só para a gente entender. Do 100%, e, claro, 70%, isso. 80%? 60% é média... É compra pública, venda pública, e 40% mercado comum. Não, virou. Pera lá, agora virou 40% governo. 40% governo e 60% mercado comum. Ah, tá mais. Olha só, já foi antes, já foi diferente. Antigamente já a gente vivia muito só governo, agora já mudou. Essa até abrir para o Bruno também fazer o seu questionamento, mas é muito importante essa virada por conta dessa dependência, né, Bruno? De não depender só do governo. O próprio Elivelto falava muito isso, né? Quando ele era menor. Agora ele já expandiu, o mercado está grande para ele. Mas a dependência da agroindústria para o mercado de compras públicas, ele não pode ser único e exclusivamente, senão o único cliente... Porque assim, o governo ele nunca paga à vista. Ele tem de 30 a 90 dias para pagar. E durante esse tempo eu tenho que sobreviver. Então eu tenho que ter minha renda. Então tem governo, tem mercado, feiras que eu faço, igual Rural Show. Se tudo der certo, o que eu trouxe para cá passa de 20 mil. Tem que ter caixa todo dia, né? Tem que ter caixa. O café é um valor alto. Eu tenho os meus produtores que colhem o café, me vendem. Então, hoje um saco de café está em média de 1.800 a 2.000. A gente paga um preço bom para eles me entregar uma qualidade boa. Eu tenho que torrar, tem embalagem. Só de embalagem esse mês, eu rodei 15 mil de embalagem. E é à vista. Então, eu não recebi do governo ainda a primeira entrega que eu fiz em fevereiro.
Estou entregando fevereiro, março, abril, maio. Se eu for esperar esse recurso. Esse tempo, né? Cida, e a minha pergunta, né, vai em cima do que o Denis estava comentando e em cima do trabalho do Marlon também, que acredito que essa virada também vem da parte da inovação, da gestão, da assistência técnica do Sebrae, né? O quanto você vê que é importante esse conhecimento chegar, essa gestão chegar através desses projetos para ter tido essa virada de chave também e realmente entrar no mercado, né? Atender a população, pensar no consumidor final, né? É muito bacana quando você tem uma visão assim de ter uma embalagem para um, ter uma embalagem para outro. Um já é pensado para presente e o pessoal não tá nem... O pessoal bate o olho mesmo, é aquele impacto, né? E, opa, vou levar. O quanto que a senhora vê que é importante essa assistência técnica, esse trabalho de agroindústria do Sebrae para ganhar mercado? Isso é muito importante. A gente teve uma parceria muito boa e tem com o Sebrae. Portanto, a nossa cooperativa nasceu dentro do Sebrae. O Sebrae que foi nosso padrinho, que ajudou a criar nome, estatuto. Hoje a cooperativa está com mais de 110 cooperados. É uma família que cresceu bem, começou com 15. A gente teve que ajudar ali para aumentar. Hoje, quer dizer, está aumentando ainda, tem mais para entrar. E sobre a embalagem, porque assim, eu já várias vezes repondo café no mercado, eu encontrei cliente que fala, eu não gosto desse café, eu gosto desse. Era o mesmo. Aí eu não discuto, falei, não, verdade, esse é melhor. A outra, não, eu só tomo do favo de mel, café do Zé eu não gosto. A outra, não, eu só gosto do café do Zé. Mas é tudo psicológico. A pessoa comprou uma primeira vez e gostou, eu não vou discutir. Então, eu tenho que atender todos o público. Tem o café, que é o tradicional, que é mais acessível, que o povo precisa, é o povão. Então, não adianta eu colocar só um elite, porque elite é o quê? Pouquinho. Então, eu atendo o mercado, porque todos que vão no mercado, ele precisa levar para casa o que cabe no bolso dele. Então, eu tenho as 3 qualidades. Esse aqui é o mais caro, esse aqui é o médio, tem um outro mais em conta, que a embalagem é mais em conta. O imposto é mais em conta. Então, eu consigo colocar tudo certinho e eu vendo os 3 e acabando me gerando uma fatura melhor. E lá, desde 2010, dona Cida, acredito que a senhora já passou muita história, né, dentro desse mercado. Qual foi a maior dificuldade de 2010 para cá, que hoje você conseguiu solucionar? A maior dificuldade que eu tive em 2010 foi quando a gente começou a regularizar que a gente não tinha terra. Aí a gente comprou uma terra. De repente, pagando em 3 vezes. Foi doido quem vendeu pra gente, confiou. Mas graças a Deus deu certo. É isso aí. Construímos a agroindústria, a maior parte foi assim. Juntou eu, meu esposo, meus meninos ainda eram novos. Nós construímos, eu peguei caco de cerâmica de uma empresa que estava desmanchando para colocar no chão, porque não podia comprar, que estava... Vendi tudo, tudo que eu tinha, coloquei na terra. Essa foi a maior dificuldade, construir o prédio. Portanto, está lá o pedacinho, onde a gente começou, que era onde eu comecei a empacotar 2x3, feito de, como diz, de refúgio de outras obras. Eu e meu esposo construímos, porque a situação estava difícil. Hoje, graças a Deus, as coisas melhorando. A embalagem era uma embalagem, se pegar de papel, ela amassava, que era papel de pão. Não tem aquele papel de pão? Eu desenhei e falei, vamos fazer esse aqui. O menino cortou a laser para mim. É o craft, né? Aquele isso, aquele craft, fininho, mas não era nem o grosso, era aquele fininho mesmo. Eu falei, não, preciso melhorar. Aí a gente comprou a faca, que veio do Rio de Janeiro, para fazer um modelo dela. Foi criando, foi melhorando. Eu vi que deu certo, falei, vamos aprimorar a embalagem. Mas a nossa maior dificuldade foi quando a gente começou a regularizar, construir o prédio, porque não tinha condições. Maravilha. E, assim, dona Cida, para que lado a senhora entende que hoje o teu produto vai, em termos de mercado mesmo? O que seria o futuro do teu produto? Porque, assim, chegou, hoje você tem o sustento das 5 pessoas da tua família, mas, assim, onde a marca Café do Zé, ou a agroindústria Heringer, quer chegar, quer ter mais produtos? Qual que é, assim, o pensamento de vocês? A nossa ideia hoje é que nosso café chegue em todas as mesas dos brasileiros. Já estamos com uma rede em Porto Velho, que está pegando nosso café. Eu prefiro aprimorar mais o café.
Certo, é um mercado concorrido, mas É concorrido. o teu mas foco é esse. É, o meu foco. É um sonho de criança, né? Aham. Então, a gente veio de uma família que gosta de mexer com café em Minas. Aí, meu esposo acreditou, abraçou a ideia, a gente está trabalhando, a família está abraçando a ideia. Meus meninos teve uma época que me abandonaram, voltaram, viram que era o café que ia dar certo e voltaram para trabalhar com a gente. Então, a ideia é focar no café, qualidade, embalagem, Aumento de faturamento. faturamento. Agora, ô Marlon, quando é que assim vira a chave mesmo da agroindústria? Assim, você, como gestor, já viu alguns casos e a dona Cida pode confirmar. Quando é que vira a chave assim, fala, opa, agora eu tenho que criar um CNPJ aqui, sair da minha zoninha de conforto? Quando é que vira essa chave? É o mercado que dá um chute ali mesmo, que tira do bumbum da cadeira, é isso? Eu acredito que é dois fatores, né? Um é a mentalidade, né? A mentalidade. O produtor, como a dona Cida falou, faz tudo. Entrada, processamento e saída. Quem é da área de administração, quem é da área aí quem é da área técnica, entrada, processamento e saída. Geralmente, a gente procura, né, fazer com que o produtor tente focar em uma dessas áreas para poder alavancar. E o outro é o mercado que direciona. Geralmente, as agroindústrias, elas nem acabam indo para a questão do CNPJ aqui no nosso estado, para se manter como produtor mesmo, né? Mas caso isso ocorra, eu acredito que é muito nessa questão do mercado escalar mesmo, a nível até mesmo Brasil. Aí não tem como, né? Aí teria que realmente se transformar numa mini indústria ou assim por diante. Mas eu acredito que isso é muito da mentalidade mesmo, viu, Denis? E a partir do momento, a nossa função como Sebrae é ajudar em todo esse processo de gestão mesmo, porque você sair do artesanal, você sair de você estar fazendo ali um pouquinho, para de repente até pegar uma máquina e começar a industrializar, entre aspas, sem perder a essência de uma agroindústria familiar, sem perder a essência do artesanal, não é fácil, né? Então eu acredito que e essa virada de chave aí, ela tem que ser gradativa, né? Tem que ser aos poucos. Eu vejo que isso, com certeza, deve ser um dos maiores desafios no estado de Rondônia. Entender que não tem escada mais, né? A gente quer melhorar, mas sem perder a essência do produto. Eu subi e cortaram a minha escada, não dá para descer mais. Mas é isso que a gente está avisando, porque até um teto você pode trabalhar com pequeno. Depois começa a crescer. Lá em casa eu não estou conseguindo administrar, porque tem 3 filhos. A gente começa a usar os filhos, né? Falei, isso aí. Nota para um, nota para outro, porque se fosse só no meu CPF, que a agroindústria é CPF, já tinha cortado. Então, a gente, por enquanto, assim, mas eu estou vendo que daqui a pouco vai ter que tirar o agroindústria e colocar a indústria. E essa parte de mentalidade vem muito, por exemplo, imagine, né? É algo que é familiar. Aí, de repente, você tem que começar a colocar pessoas de fora. Aí você vira realmente aquele empresário, né? Onde você tem que confiar numa pessoa para fazer o processo, aprender a lidar, porque em casa, né, Cida? Se você não ajudar, né? Fulano, não vai ajudar não? Então, também. Como diz, a família você pode falar em casa, né? Você pega a cinta também, se for o caso. Não, em casa não dá pra fazer isso com funcionário. Não, funcionário veio o horário 6 horas. Lá em casa a gente anoitece, teve uma época que a gente estava com as licitações, entregar 3.000 quilos todo dia de coloral, 3.000 quilos de café e 3.000 quilos de açafrão. Na época da pandemia. Veio os kits. Meu filho falou, mãe, nós temos que contratar 5 pessoas. Eu falei, não tem não. Bora nós. Vamos nós. Eu falei, você quer ganhar o dia do que nós vamos contratar? Vamos trabalhar. Tinha dia que eles ligavam o som em altura para agitar o corpo para não cansar. Quando era 2 horas da manhã, a gente terminava aquela etapa e tinha que empacotar. Aí juntava eu e meu filho e fazia a entrega. Os outros, quando ficavam em casa, produzindo. Aí o pessoal passava na rua, nossa, só festa lá na casa da Cida. Mas não era festa, era para não dormir mesmo. Era o cansaço que estava pegando. Aí, no final foram 26 dias, a gente terminou essa licitação. Mas demos conta. Deu certo. Mas assim, do Mamana caducando, do meu caçula. Todo mundo. Todo mundo. Esposo. Mas eu vou até adicionar, Denis, também, mais uma outra situação, né? As agroindústrias, eu acredito que lá atrás, né, na época de outras gestões,
ela foi estimulada até mesmo para poder gerar essa receita extra Uhum. para poder, por exemplo, colocar nas escolas, né? Isso. Essa era uma política pública, né, que foi construída muito bem, diga-se de passagem. Então, as agroindústrias, elas já produzem, o produtor já produz, então por que não processar e você ganhar mais essa renda extra e ainda colocar nas escolas, colocar na educação escolar, na alimentação escolar. Então, assim, era para aquilo, uma finalidade extra. Só que o que acontece? Você começa a processar, aí outra pessoa também, pô, faz para mim também, deixa eu levar para casa. Aí vem as feiras, que também, por exemplo, isso aqui é um destaque, né? Rondônia Rural Show é um destaque Aham. de amostra. Aí você vem, mostra o café, as pessoas gostam. Aí você não vai atender? Você não vai Tem que querer? atender. Então, esse mercado também de sair da parte de compra pública para o mercado, também ele faz com que o empresário, o produtor comece a ter essa cabeça e ele tenha que começar realmente a administrar mais, né? Uhum. Porque a demanda aumenta e aí não tem jeito. É porque você não vai produzir só para aquilo. Você vai produzir, depende da demanda, você vai atendendo. É. Nosso caso foi aumentando, a gente foi aumentando. A gente tem uma empresa de cesta básica que a gente fornece em Ariquemes e outra em Porto Velho. Ele pega 200 fardos todo mês. 200 fardos são 1.000 quilos. A outra de Porto Velho mais 1.000 quilos. Aí esse dia eu estava somando, falei, nossa, mas estou 1.000 quilos, mas aí falei, 1 tonelada para de café torrado e empacotado. Olha aí, né? Então, já começa a aumentar. Aí tem os mercados locais, tem entrega que a gente faz para outros municípios. E isso porque nem tá na área digital ainda, viu? Ah, Essa é uma das tá. coisas que eu quero Venda mais começar. orgânica mesmo. Imagine se começar a Aham, trabalhar o digital, né? Se começar a trabalhar um Venda delivery. orgânica. E isso, a gente ainda não tem essa parte. É um da- outro posicionamento. Vamos Legal, dizer, a gente legal. faz aqui. Esse dia eu peguei uma licitação da CAED, falei, mas como é que eu vou fazer? Entrei lá, eu mesmo fiz, eu mesmo concorri comigo. Precisava 3 licitações. Falei, como é que eu vou fazer esse negócio? Peguei uma licitação da cooperativa que a gente faz parte de Porto Velho, mandei. Peguei nem outra, tem, né? peguei a minha com menor preço e mandei. Quem ganhou? Todas as três Tem iam que ganhar, aprender mas. a trabalhar no Então, a gente no tem hora que sistema. se vira nos 30. É verdade. Aí não apareceu ninguém para concorrer. Eu falei, espera lá, eu vou concorrer comigo mesmo. Porque às vezes o pessoal não tem capacidade também, né? Pra concorrer. Então, Ô, Bruno, vamos- alguma pergunta para dona Cida, para o Marlon? Para dona Cida, né? Muito se fala, né, sobre a questão do mercado que tem espaço para todo mundo, né, dona Cida? O seu Israel teve aqui um pouco antes falando sobre cacau e ele falava que tem mercado para todo mundo, o pessoal tem que entrar mesmo. E no café, muito se fala hoje que a China está começando a tomar café agora, né? Agora chegou a cultura de cafeterias lá. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão do tem mercado para todo mundo, qual que é o papel da cooperativa, qual que é a importância que a senhora vê de estar se ajudando, os produtores estar se ajudando, né? E o que a Cooperar tem feito assim para intensificar cada vez mais essa cultura do café, né? A nossa cooperativa, graças a Deus a China aprendeu a tomar café, né? Que o café pegou preço. Os produtores se animaram para plantar. Então o café eu acho que está sendo valorizado, que há muitos anos ele estava em baixa. O povo começou a plantar. Então a cooperativa o que ela faz? Ela faz os projetos, ela coloca na vendas públicas, igual agora a gente fez um projeto para a Conab de 750 mil. Vamos atender 38 produtores com 15 mil cada um. Então, eu fiquei quase doida uma semana, mas valeu a pena. Porque eu mesmo que faço os projetos, eu mesmo que corro atrás. Você imagina, ó, eu tenho que produzir os meus produtos e ainda correr atrás de venda para os cooperados. E a gente está ali para ajudar. E os produtos deles pegam valores. Porque se ele for vender um café que ele vai colher na máquina, eles vão vender por preço normal. Se eles colocar na cooperativa para vender, eles vão vender com preço agregado. Então, a gente paga melhor, eles têm a venda melhor, porque ele vai vender um café hoje, a licitação ainda não está boa, está 33 o pacote meio quilo. Mas é melhor que se ele fosse vender ele cru. Ainda está dando, como diz, resultado. 33 o pacote de meio quilo. Aí Então tá tá 66. 66 e dentro do... tá Porque no eu vendo valor. atacado, ele é a Aham. 280, né? Aham. O fardo. O governo sempre paga um pouquinho a mais. Tá dentro do valor de mercado, né? Tá. Em teoria. Bacana, olha, bom demais falar com a senhora. Eu que dona agradeço o Cida, espaço. Marlon. Fala um pouquinho, Marlon, dos próximos passos aí, só pra gente já ir encerrando os próximos passos do projeto da agroindústria, o que vem por aí,
para eles até o final do ano? O que tem de eventos? Né? Fala um pouquinho justamente para quem ainda, não sei se dá para entrar no projeto ainda, ou quem quiser participar das atividades de transbordamento desse projeto também. Exato. Então, assim, nós temos já realmente algumas agroindústrias selecionadas, né? Mas qualquer agroindústria pode estar participando dos eventos que vai ser realizados tanto no Vale do Jamari, que sempre vai ser em Ariquemes, na parte da região central, que é em Ouro Preto ou Ji-Paraná. Eu estou fazendo um rodízio para sentir, né, como é que as agroindústrias elas vão comparecer nos eventos, e também em Cacoal. Então, por enquanto, a gente não alcançou outras regiões, como a parte de Porto Velho, Zona Sul, parte sul ali, e Zona da Mata ainda não está sendo atendido, mas pode ser, né, que o projeto ele se desenvolva e a gente tenha braço para poder atender todo o estado. Mas, então, as agroindústrias que forem dessa região e quiserem participar dos eventos, os próximos eventos, eu fiz uma jornada deles, pensando na parte do que seria ideal para uma agroindústria ter maior faturamento. Então, nós iniciamos agora esse mês de maio trabalhando com planejamento e precificação. Inclusive, a dona Cida compareceu lá na oficina, até agradeço. Né? E a gente usou até o caso dela, a gente fez o cálculo, né, de quanto que era o quilo do café, quanto que era... Por isso que ela até falou aqui com propriedade, assim, então ela já tinha um número de mente, usamos esse exemplo lá na sala de aula e foi bem legal até mesmo para poder compartilhar com os demais colegas de agroindústrias. Que tá iniciando, né? Porque tem muita gente que não tinha prática e tem que calcular o saco do café, começa a ratear, já vem o cálculo da embalagem. Então a gente usou esse caso prático, inclusive o dela, na sala de aula e foi bem legal. Então a gente iniciou esse mês de maio com planejamento e precificação. O próximo é para trabalhar a parte de identidade visual, a parte de comunicação visual, ou seja, é importante, né? É um segundo passo, inclusive, para regularizar. Não tem como regularizar sem uma embalagem. Não tem como se regularizar sem tabela nutricional. Não tem como se regularizar sem o código de barras, sem a marca registrada. Então, a segunda etapa é de comunicação e identidade visual. A terceira parte é a da regularização em si, porque também é necessário, por exemplo, análises de produto, é necessário a parte do licenciamento em si com o consórcio, ou então lá no mapa, ou a nível estadual. Então, a terceira, que vai ser ali em julho e agosto, né, a parte de regularização. E a partir de setembro, a gente vai começar a trabalhar a parte de mercado. Então, que é o quê? A expansão. Então, por exemplo, a dona Cida, ela tem 2 posicionamentos ainda que ela não trabalha. Que é, um posicionamento seria o café fino, que é esses cafés que nós temos, inclusive, aqui no nosso stand. Isso, ela ainda não trabalha com esse café especial. É um posicionamento que ela pode, se ela tiver interesse, entrar no mercado, caso ela veja mercado, se ela tiver braço para isso, se ela tiver filhos para isso, para poder colocar, né? Mão de obra. Netos a partir daí. Neto. Vamos começar a criar a segunda geração. Os netos estão com que idade? Né? Não tem neto ainda não. A galera não está ajudando. Para a próxima geração. Vai demorar muito ainda. Então tem esse posicionamento, que se ela tiver interesse, ela pode entrar ainda. E também tem um posicionamento digital, que, como eu falei, muitas das agroindústrias não tem. Então, por exemplo, nós não temos hoje um iFood agroindústria. Não temos. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, assim, eu já tenho batido nessa tecla. Nicho de negócio. Se ninguém fazer, eu acho que eu vou fazer esse negócio. É uma ideia boa, porque... Não tem ainda, né, essa parte digital. Então, nós temos aí uma grande oportunidade ainda, e vai ser trabalhado a partir ali já na reta final de setembro, né, para outubro. E feiras, né, especialização em feiras. Por exemplo, eu vejo muitas agroindústrias estão aqui, mas dá para melhorar muito mais. Exemplo, eu tenho uma palestra que eu faço para poder padronizar alguns passos para fomentar mais público na feira. Exemplo, se todas as agroindústrias elas fizerem pré-vendas para o primeiro dia, para todo mundo buscar esse produto no primeiro dia, gera um volume. Já dá aquele upgrade na festa, né? Então, a gente ainda não chegou nesse nível. Isso é uma ideia ótima. Porque assim, o pessoal vem com expectativa. Por que hoje a gente vê... Eu estava conversando com o Marlon agora há pouco. Já chegou a 120 agroindústria.
Bastante. Aí você olha, 35, fala, o que está acontecendo? É que muitos não têm o dom de falar, de mostrar o seu produto, vender. Chega, põe, quanto que é isso? É 10. Aí o cara fica lá, é 10? É. Mas vamos negociar, vamos ver o valor, vamos experimentar o produto, vamos fazer um cafezinho. Tem o jogo de cintura de falar. Aqui você tem que esquecer e É falar. a parte de vendas, a técnica de vendas mesmo, né? Aí as pessoas, não fui, não vendi, não foi bem sucedido. Não volta mais. E a parte pior é a venda, não é produzir. E nem todo mundo... Eu tenho uma ocasião que aconteceu uma situação com a gente, eu passei no mercado mais de 10 vezes. Eu recebi uns 10 não. A meu esposo falou, mas você vai de novo? Ele não vai pegar? Eu falei, não, já tem. Aí um dia, acho que de tanto eu passar ali para oferecer meu produto, o cara, deixa aí. Aí fui lá, entrei no meio de um café grande lá, peguei meu café e coloquei do lado. Esse café é bem caseirinho. Saí de lá pedindo a Deus. Eu deixei fiado ainda. Falei, tomara que ele venda pelo menos a metade. Para mim voltar na semana que vem, meu esposo, na hora que a gente chegou no mercado, falou assim, eu não vou descer do carro, vai você. Vai, que não vendeu o café. Falei, Lá verificar. Fui lá, dei uma olhada, só tinha 2 pacotes. Falei, graças a Deus. Eu tinha deixado 20. Falei para ele, vamos nos abastecer? Pode. Deixa mais 2 fardos. Pagou. Só que o cara era ruim de conversa. Ele falava sim, não, acabou. Foi um dos meus melhores fregueses, mas eu custei pegar ele. Aí a gente já tem outra situação, que a gente chega nos mercados. Produto de agroindústria, não. O pessoal não tem comprometimento. Hoje entrega, amanhã não volta. Tem então constância. tem hora que fica ruim. Então a gente fala, não, mas a gente entrega toda semana, tá ali. Mas tem aquela... Quando criou, todo mundo entrou no mercado. Mas ninguém deu assistência, porque assim, o mercado, ele te dá o espaço. Mas você que tem que cuidar. Você que tem que abastecer, você tem que olhar, você tem que subir lá em cima. A São Bento, ela tem um depósito lá em cima, é bem assim. Você tem que descer com 4, 5 fardos, colocar no stand, deixar arrumadinho. Eles não, como diz, o dever dele é só passar no caixa. Quem faz isso? Não tem tempo. Então a maior dificuldade hoje é essa. O que eu fiz? Um dos meus meninos vem para a cidade, passa nos mercados, abastece. Faz o trabalho do repositor. Do PDV. Porque assim, o mercado hoje ele Isso, não tem esse comprometimento de fazer a reposição. Então a gente tem que estar ali, olhando, vendo se tem uma embalagem rasgada, se tem uma embalagem feia, porque o cliente às vezes deixa cair. Então tem que ter esse cuidado. E se você não fazer assim, você não vende seu produto. Isso é o que tá nas entrelinhas que ninguém fala, Não, né? não fala. Isso é o que tá nas entrelinhas que ninguém fala. Não fala, porque... Aquela grande emissora não mostra, porque né? que tá atrás dos bastidores, né? É isso. Não mostra. O que a gente faz? As pessoas chegam lá, eu vendo. Beleza. Mas se eu não for lá abastecer, chega o meu concorrente, chega lá e enfia o café na frente do meu. Ele tá certo. Se fosse eu, fazia a mesma coisa. Porque é uma concorrência muito grande, é desleal. É muito grande. Então, tem esse outro lado que você tem que cuidar. É o seu espaço. Você tem no mercado o espaço. E tem mercado que cobra o espaço. Tem esse detalhe. E aí fica, né, justamente essa questão de reforçar para as agroindústrias, né, que antes de tudo... vamos entrar no mercado. Não é assim. Primeiro, você tem preço para isso? Como é que tá a sua logística? Você tem produção? Você tem capacidade produtiva? Então, por isso que eu comecei esse mês de maio falando sobre isso. E foi um choque para alguns. Foi um choque. O pessoal começa já a pensar assim, nossa, eu achei que eu tinha exemplo. Eu sempre falo sobre a desmistificação de compro por 5, vendo por 10 e tenho 5 de lucro. Eu sempre faço minhas palestras assim, peraí, esse 5 foi lucro? Lucro o quê? Lucro bruto? Foi lucro líquido? Essa semana eu lembrei de você. E se eu falar pra você que não é lucro? Semana torrando café, Nem 3 sabe se deu motor lucro queimou. ainda. 3 mil reais foi embora. Aí mas o Pablo conversando, falei, já foi o nosso lucro embora. Já foi a margem. Já foi a margem ali. Já foi a margem. Tem os imprevistos. Aí foi levar 200 fardos de café em Porto Velho, a caminhonete quebra. Imprevisto. Mas- A caixinha do imprevisto, né? Essa Lembrou da essa caixinha foi mais alta ainda. Que estourou. Não, a gente tem. Com uma primeira entrada dessa, você desanima. Fala, nossa, eu tive gasto, eu tive que sair da minha casa. Então, tem os imprevistos? Tem. Mas você tem que ter firmeza com aquilo ali. E outra, comprometimento do ano todo. Não é só na safra que eu tenho café. O café subiu, desceu, para mim tanto faz. Eu tenho ele o ano todo.
foi a época que eu mais vendi café, foi agora na alta. Isso aí. Parece uma brincadeira, viu? Eu pensei, meu mercado agora vai cair, pelo contrário. Subiu. Foi a época que mais saiu café. Maravilha, a gente pôde aqui aproveitar e ouvir um pouquinho da história da produtora Dona Cida Ehringer. É isso. Ehringer. Que nos deu uma aula aqui também de comprometimento, né, Dona Cida? E assim, parabéns pela história da senhora, parabéns por estar fazendo a diferença, né? E parabéns ao Marlon por estar fazendo esse acompanhamento, Marlon. Obrigadão pelas histórias, por ter trazido a Dona Cida aqui para contar um pouco pra gente. E de fato, Dona Cida, o Sebrae é feito disso, né? Nós, Sebrae, só existimos para que histórias como a da senhora sejam contadas para quem está assistindo a gente. Então, é muito bom ouvir a senhora e leva o nosso grande abraço à sua cooperativa, a todos os seus parceiros, donos de agroindústria, né, que são parceiros mesmo, eles não são concorrentes, não, são se junta, troca equipamento, troca informação, isso é muito bom. E deixar o nosso muito obrigado em nome do Sebrae, a presença da senhora aqui hoje. Eu que agradeço. Agradeço o pessoal da minha cooperativa, da Cooperar, que temos segmento de polpa, de queijos, de farinha, mandioca. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante. A nossa cooperativa nasceu dentro do Sebrae. O Marlon foi nosso mentor, né, Marlon? Nos ajudou e já vamos para 5 anos. Graças a Deus, a nossa cooperativa está muito boa. Maravilha. Obrigado, Cida. Obrigado, Marlon. Obrigado, Denis. É isso aí. Falando um pouquinho da história, a Dona Cida aí inspira, né? Inspira a gente a realmente trabalhar mais ainda, com mais afinco. Quando a gente acha que está trabalhando, tem mais gente trabalhando ainda. E eu quero aqui, em nome da Dona Cida, né, também mandar um abraço para todas as agroindústrias, todas as pessoas que estão nos acompanhando, todos vocês que são presidentes de associações, cooperativas, não se desanimem, né? Com certeza a gente reconhece que vocês são a grande força de Rondônia, então continuem firmes. O Sebrae está aí para justamente ajudar com gestão e inovação, como eu sempre falo, e também mandar um abraço e agradecer a todos os nossos parceiros do governo, né? Todos os nossos parceiros que têm feito eventos como esse, cada vez mais fortes aí em todo ano, e isso demonstra, né, o quanto que Rondônia se preocupa com o pequeno, com a agroindústria, a agricultura familiar. Isso daí faz a diferença. Então, agradeço e nós estamos aqui sempre para poder auxiliá-los. Muito bom. Bacana, obrigado, Marlon. Brunão, história top, né, irmão? Cara, Denis, sensacional. E parabenizar o Marlon pelo trabalho, né? E que transbordou aí na história da Dona Cida. É muito gratificante ver o tamanho e conhecimento dela de ponta a ponta, né, Denis? Desde a produção até a percepção do cliente, mercado futuro, produto, do mercado futuro. Então, realmente, parabenizar o Sebrae, na pessoa do Marlon e analista à frente desse projeto. E Dona Cida, sucesso cada vez mais, que a senhora consiga levar o café da senhora para todos os brasileiros. Né? Obrigada, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos do Sebrae, em nome do Marlon, que está sempre com nós, como diz, recebendo as reclamações e nos ajudando. A gente cobra muito, viu? Tem hora que o Marlon fica... Ele ficou chateado essa semana, porque o Caldeirano perdeu, né, Marlon? Não teve jeito. A gente está com o selo do MAPA hoje, porque veio a parceria do Shekinah, mas o Marlon, né, Marlon? Estamos com o selo do MAPA. O selo do MAPA. Do MAPA. É o selo Federal. Federal. Que maravilha. Show de bola. E aliás, Shekinah, grande abraço, Shekinah. Agradecer também todo o pessoal da SEAGRE também, que é parceira da gente. Toda hora que a gente precisa, estão à disposição. O pessoal da Secretaria de Ariquemes também, são muito parceiros. Maravilha. Como, graças a Deus, a gente tem um bom... Aniele, gerente do Sebrae de Ariquemes, está assistindo a gente. Anne, aquele abraço, brigadão mesmo. Valeu. Gente, então, obrigado, Cida, obrigado, Bruno, obrigado, Marlon. Deus abençoe vocês também. E a gente vai ficando por aqui por esse episódio. Episódio número 4, amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar só um pouquinho aqui da nossa programação de amanhã. Amanhã a gente vai começar falando com o secretário da SEAGRE, com o Luiz Paulo. Vamos estar falando dessa feira maravilhosa, as novidades, tudo aquilo que vai rolar, o que já rolou, né? A gente está no meio aqui da feira. E claro, vindo aqui na Rondônia Rural Show, não perca, não deixe de participar aqui dos brindes do Sebrae, tem muita coisa legal, a gente tem as atividades. Vem para cá, vem participar aqui com a gente. A gente está de portas abertas para você aqui na 12ª Rondônia Rural Show Internacional. Nosso SebraeCast fica por aqui.
Pretendo voltar amanhã, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Valeu, galera.